A gente sempre se pergunta quem realmente manda no Brasil. E se a resposta, na minha opinião, estiver em um triângulo de poder que parece saído de um roteiro de filme? De um lado, temos o que parece ser o padrinho, Michel Temer, o homem que colocou o juiz no poder. No centro, o próprio juiz, Alexandre de Moraes, com a caneta mais poderosa do país. E operando nos bastidores, sua esposa, a advogada no centro, do que parece ser um esquema milionário. A família do poder de Brasília pode ser muito mais real e organizada do que a gente imagina. Vamos direto ao que interessa, porque a notícia que veio à tona e que a grande mídia parece tratar como uma nota de rodapé, para mim, expõe a anatomia do poder em Brasília de uma forma que poucas vezes a gente teve a chance de ver. É uma história que, se for verdade, conecta três vértices de um triângulo que parece governar o país nas sombras, onde os interesses públicos e privados se misturam de uma forma que, na minha opinião, é muito perigosa. O fato central, noticiado pela imprensa, é o seguinte: o Banco Master e o BRB, o Banco de Brasília, estavam tentando fechar uma negociação, mas a operação foi barrada pelo Banco Central. É uma situação normal no mundo dos negócios. Mas o que acontece a seguir é que foge de qualquer normalidade. Para tentar destravar essa negociação, para tentar convencer o Banco Central a mudar de ideia, a quem eles recorrem? A um ex-presidente da República, Michel Temer. Até aí a gente já poderia estranhar. Um ex-presidente atuando como uma espécie de despachante de luxo para bancos. Mas a história fica ainda mais interessante, para não dizer preocupante, quando a gente olha para quem são os advogados de um desses bancos, o Banco Master. A principal advogada, a pessoa que está defendendo os interesses do banco, é a senhora Viviane Barcy de Moraes. Sim, a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem um banco representado pela esposa do ministro mais poderoso do Brasil, que precisa de um favor no Banco Central. E para conseguir esse favor, eles contratam, ou pelo menos recorrem, ao ex-presidente Michel Temer. E quem é o Michel Temer nessa história? Ele é apenas um político influente? Não. Ele é o padrinho político de Alexandre de Moraes. Foi ele quem, em 2017, indicou o então ministro da Justiça para a vaga que ele ocupa hoje no Supremo. Você está conseguindo enxergar o desenho do triângulo? É uma ciranda de poder que, na minha opinião, levanta questões muito sérias sobre conflito de interesses e tráfico de influência. Pensem comigo na lógica do que parece estar acontecendo. A esposa de um ministro do Supremo, que tem um poder imenso, usa a sua influência e o seu sobrenome para conseguir clientes de peso, como um grande banco. Quando esse banco encontra um problema, uma porta fechada em uma agência do governo, ela não recorre aos caminhos normais. Ela recorre a quem? Ao homem que deu o poder ao seu marido. É como se ela estivesse cobrando uma fatura, ativando uma rede de favores que começou lá atrás, com a indicação para o Supremo Tribunal Federal. É o ciclo perfeito do poder. Temer indica Moraes. Moraes se torna o homem mais temido da República. A esposa de Moraes, capitalizando em cima desse poder, consegue clientes milionários. E quando esses clientes precisam, eles voltam para o ponto de partida, para o Temer, o padrinho da família, para que ele use sua influência e resolva o problema. É uma estrutura que se retroalimenta, onde o poder político gera negócios privados, e os negócios privados usam a influência política para se perpetuarem, e a gente precisa ser claro sobre o papel do Michel Temer. A reportagem diz que ele foi recorrido para tentar destravar a negociação. Qual é o nome que a gente dá para isso no resto do mundo? Lobby. E qual é o problema do lobby no Brasil? Ele não é regulamentado. Na prática, ele muitas vezes opera em uma zona cinzenta que beira de legalidade. E quando a gente fala de um homem como o Michel Temer, que já foi preso, acusado de ser o chefe de uma organização criminosa por décadas, a gente não está falando de um simples consultor. A gente está falando de alguém que conhece, como poucos, os atalhos e os porões do poder em Brasília. O que me deixa mais perplexo é a naturalidade com que a nossa imprensa trata um assunto desses. Eles noticiam essa teia de interesses como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se não houvesse nada de errado com a esposa de um juiz do Supremo advogando para um banco que precisa de um favor do governo e recorrendo ao padrinho político do marido para conseguir. Não há questionamento, não há indignação. E como bem apontou o Paulo Figueiredo em sua análise, a matéria sequer menciona se o Temer está recebendo por esse serviço. Parece que ele virou um franciscano, fazendo caridade para bancos. A gente sabe que não é assim que a banda toca. Essa falta de questionamento da imprensa, para mim, é a prova de que eles se tornaram cúmplices, ou no mínimo anestesiados, por esse tipo de relação promíscua entre os poderes. Eles perderam a capacidade de se indignar.
E é por isso que o nosso papel na mídia independente é tão importante. É o nosso papel mostrar para você o que está por trás da notícia. É o nosso papel conectar os pontos e dizer: olha, isso não é normal, isso não está certo. O que essa história da família do poder nos mostra é que a crise do Brasil talvez não seja uma crise de esquerda contra a direita. Talvez seja uma crise de um sistema, de um establishment, contra o resto do país. Um sistema onde as elites política, jurídica e econômica se protegem, se ajudam e fazem negócios entre si, de costas para o povo. E o ministro Alexandre de Moraes, que posa de grande moralizador, de grande defensor da democracia, parece ser, na verdade, uma peça central desse mesmo sistema, que ele diz combater. Como a gente pode acreditar na isenção de um juiz cuja família parece estar tão profundamente envolvida em negócios que dependem de favores políticos? Como a gente pode acreditar que as suas decisões são puramente técnicas quando a gente vê essa teia de relações de compadrio se desenrolando à luz do dia? São perguntas que precisam ser feitas. E a gente entende por que eles têm tanto medo da liberdade de expressão, por que eles querem tanto regular as redes sociais, porque são nas redes sociais, nos canais como o nosso, que essas conexões eles são expostas. A grande mídia não vai fazer isso. Eles fazem parte do clube, mas nós não. Nós somos os intrusos. Nós somos aqueles que apontam o dedo e dizem: o rei está nu. E é por isso que eles nos perseguem, porque eles não têm medo de mentiras. Eles têm pavor da verdade. O que a gente está vendo é a materialização do que o Alan dos Santos e outros jornalistas vêm denunciando há anos. Uma elite que se acha dona do Brasil, uma família que não aceita ser questionada, que não aceita ser fiscalizada. E que usa o poder do Estado, a caneta de um ministro do Supremo, para silenciar qualquer um que ouse expor os seus negócios, as suas conexões, os seus segredos. Para mim, essa história do Banco Master, da Viviane Barsi, do Michel Temer e do Alexandre de Moraes é a síntese do Brasil de hoje. Um país que na superfície parece uma democracia, mas que nos bastidores parece funcionar como um feudo, governado por uma pequena nobreza que troca favores e acumula poder, enquanto o povo paga a conta. A família do poder de Brasília pode ser muito mais real do que a gente imagina. E a nossa missão é continuar a jogar luz sobre ela, até que não reste mais nenhuma sombra para eles se esconderem. Essa história toda é um verdadeiro nó na cabeça e mostra como as coisas em Brasília são muito mais complexas do que parecem. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa relação entre a esposa do ministro Moraes, o ex-presidente Temer e um grande banco é um caso de conflito de interesses? Você acredita que isso afeta a isenção do ministro em seus julgamentos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa teia de poder. Se essa análise te ajudou a enxergar as conexões por trás das notícias, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber como o poder realmente funciona. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de expor o que eles tentam esconder. Um grande abraço.